Olá, bem-vindo a mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, eu recebo o fisioterapeuta e superintendente de atenção à saúde do município, Nicolas Soares. Nicolas, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pelo convite, Adriana, agradeço. Um assunto pertinente, importante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fisioterapia. Eu gostaria que você começasse explicando como que é feito esse trabalho de fisioterapia. Olha, depois de 20 anos de formado, eu vou tentar sintetizar em poucas palavras, né? A fisioterapia é uma ciência, né? Assim como todas as outras áreas, que trabalha com autonomia física do indivíduo. Então, o trabalho, ele se resume, se é que eu tenho esse direito de resumir, em trazer uma autonomia física para o indivíduo, reabilitá-lo ou trazer pela primeira vez. Então, o trabalho é permitir com que a pessoa tenha condições de fazer o máximo de atividades possíveis por conta própria. E quais são as situações em que pode ser necessário uma pessoa utilizar o tratamento de fisioterapia? Pergunta importante também, porque hoje a gente tem algumas áreas com muita demanda, outras com menor demanda e outras áreas em desenvolvimento, né? Mas hoje, como já é sabido por grande parte da população, as áreas que mais demandam atendimento de fisioterapia é a área de reabilitação ortopédica, as pessoas que sofrem acidentes, a área de reabilitação neurológica, pessoas que têm AVC, síndromes parkinsonianas e outras doenças neurológicas, né? Houve nos últimos anos um crescimento muito grande na área dermatofuncional, ou área que é a mesma coisa do que a área estética, né? Se equivale com a área da estética. Então, na verdade, são diversas áreas, mas hoje mais comum, quando a gente pensa em reabilitar o indivíduo, trazer o indivíduo para a sociedade, para que ele se sinta útil novamente, sem dúvida é a área ortopédica, a área respiratória e a área neurológica. Gostaria de saber se existe um trabalho de fisioterapia preventiva. Sim, existe. Na verdade, a fisioterapia e a educação física, elas andam muito de mão dada dentro da prevenção, né? Então, o fisioterapeuta, até por ser um profissional de primeiro contato, ele pode e deve avaliar, quando procurado, um paciente que tem histórico de quedas, um paciente que tem uma fraqueza, que considera aquela fraqueza deficiente para que ele desenvolva certas atividades. A fisioterapia preventiva, ela atua muito evitando que o paciente faça exercícios errados, evitando que o paciente desenvolva quedas. No caso do paciente idoso, por exemplo, você evita que o paciente tenha uma segunda, uma terceira queda, porque geralmente o paciente que procura uma fisioterapia preventiva, o familiar que procura, é porque já tem uma história de queda, ou já tem uma história de uma doença respiratória, que lá na internação a família, o paciente percebeu que a fisioterapia pode trazer um ganho, pode trazer uma autonomia, pode trazer uma sobrevida. Então a fisioterapia preventiva, ela veio primeiro porque a fisioterapia curativa trouxe esse conceito, e por ter se difundido na população, hoje já se procura um fisioterapeuta para evitar certos danos, certos agravos à saúde. O senhor mencionou a ligação entre a fisioterapia e a educação física, sim. e eu gostaria que a gente abordasse um pouquinho a questão dos atletas amadores. Tem crescido muito o número de pessoas em busca da saúde, né, praticando mais esporte, principalmente com a corrida de rua, que se tornou muito popular ultimamente. Então, gostaria de saber como que a fisioterapia pode atuar junto desses atletas, ajudando numa prevenção de lesões, por exemplo. Sim, o fisioterapeuta, ele pode e deve avaliar o paciente quando procurado, o atleta, né? O atleta amador, quando procura o profissional. O fisioterapeuta, ele tem essa capacidade de avaliar e ver quais são as disfunções, quais regiões do corpo ele precisa dar uma atenção para que esse corpo tenha condição de se equilibrar durante a atividade física, né? Ele tem condição de avaliar a capacidade respiratória do paciente, ele tem condição de avaliar a capacidade muscular do paciente, força, equilíbrio, coordenação motora. E a partir daí, ele estabelecer alguns exercícios, alguns programas de exercício, junto com o profissional de educação física, que é importante dizer isso, para prevenir que durante a atividade física, a corrida de rua, por exemplo, ele faça lesões, ele tenha algumas disfunções. Então, sim, é um trabalho que deve ser feito de conjunto. Eu sou um fisioterapeuta fã de educador físico. Eu sempre trabalhei junto com esse profissional, porque, para mim, esporte é vida, eu sou esportista, né? E acredito que esse caminhar junto tem trazido cada vez mais pessoas para os grupos amadores de atividade física, né, que são as pessoas normais, digamos assim, como nós, que
que temos nossos trabalhos, temos nossos deveres, obrigações, mas queremos nos manter com saúde. Então, não só corrida de rua, né? A gente vive numa cidade onde vários esportes crescem cada vez mais. E eu fico muito feliz quando eu percebo esses profissionais, os fisioterapeutas, os educadores físicos envolvidos nessas atividades coletivas com grande massa mesmo de participação. Isso mostra que a nossa sociedade está num caminho muito positivo de prevenção, de cuidado. A gente está olhando mais para a gente, para o futuro, no sentido de ter uma vida com mais qualidade. Isso é muito legal. Ainda nesse âmbito, né, dos esportes, né, das atividades físicas, gostaria que o senhor abordasse um pouquinho a questão de fazer um exercício de maneira errada. Então, as pessoas que são praticantes de musculação, de repente faz um exercício sem orientação do profissional de educação física e pode se lesionar também. Sim. Na verdade, me preocupa muito essa questão das mídias sociais, né? A pessoa vê um exercício numa rede social, não, eu vou fazer igualzinho, mas o seu corpo não é igual àquele corpo que está ali mostrando aquele exercício. A carga que você vai tolerar não é a carga que uma pessoa que só que trabalha com isso, né, que vende, não só vende a imagem, mas como é um esportista profissional, tem a capacidade de absorver. O que eu quero dizer com isso? Nós temos condições nutricionais diferentes, condições metabólicas diferentes. Então, é muito importante que a gente, quando comece uma atividade física, procure um profissional. Em especial o educador físico, que vai ter capacidade de estar ali ao seu lado, olhando sua condição, suas dificuldades, suas deficiências, seus encurtamentos, quais grupos musculares você precisa de uma atenção melhor, como mobilizar isso, né, que é trabalhar a angulação dos exercícios, trabalhar a postura dos exercícios, para que se evite lesões. Então, assim, sempre procurar um profissional, né, em todas as áreas, procurar um profissional médico para conhecer a sua condição clínica antes de começar o exercício é extremamente importante e deve ser feito, né? Procurar um profissional da educação física para estabelecer um programa, procurar um fisioterapeuta para avaliar possíveis disfunções que podem acarretar lesões durante a atividade física, procurar um nutricionista para entender se a forma que você se alimenta, se a forma que a relação que você tem com a comida, com o alimento, está adequada para aquela atividade física, vai corresponder, assim como outros profissionais também que podem estar inseridos nesse contexto. Então, o que eu recomendo é que sempre comece pedindo ajuda, comece procurando os profissionais que podem te orientar e te colocar num caminho assim de trilho, de sucesso na atividade física. Ainda nesse mesmo âmbito, eu gostaria de saber quais são os sinais de alerta. A pessoa já está ali praticando atividade física, seja corrida, seja musculação. Que sintomas que ela pode estar sentindo que devem ser um sinal de alerta para procurar um fisioterapeuta? Sim. Vamos lá. A dor, né, que é o mais clássico, né? Se você tem uma dor que é constante, que ela tem se tornado crônica, é porque algo não está certo na atividade física, né? É diferente daquela dor que você sente, aquela dor muscular que você sente ali logo no pós-exercício, que você trabalhou aquele grupo muscular e depois ela passa, você se recupera, você se sente rejuvenescido, você sente que seu corpo está bem com aquilo. Então a dor é uma questão importante, né? A limitação de movimento. Você faz uma atividade física para você melhorar a qualidade do seu movimento. Se você, 2, 3 dias depois, você levanta menos uma perna, você abre menos um braço, então é algo que você deve questionar, né? E outros sinais, como por exemplo, uma fadiga crônica, você pode estar muito cansado. Fala-se pouco sobre questões viscerais, mas você depois da atividade física ou durante está tendo muito refluxo, ou uma dor no estômago, ou um excesso ali de uma cólica intestinal, algo está desequilibrado, seja na sua alimentação, pré e pós-treino, seja na forma que você conduz a sua vida, seja na sua quantidade de sono, que isso é extremamente importante, seja no seu estresse emocional, seja afetivo, familiar, de trabalho. O nosso corpo precisa estar em equilíbrio, em todas as áreas, né? Porque nós não somos só músculos e ossos. Nós somos uma mente, temos um sistema nervoso que atua e tenta equilibrar isso muito bem, né? Esse equilíbrio a gente precisa estar atento. E os bons profissionais, todos os profissionais devem estar atentos a esses sinais para poder identificar e encaminhar o atleta, ou o atleta amador, ou o paciente que seja, né, uma pessoa
ali em franco processo de reabilitação física, os profissionais têm que se sentir aptos e precisam estudar, se capacitar para poder orientá-los com relação a esse caminho, quando algo sai um pouco fora, né, do que está esperado. Gostaria que a gente abordasse um pouquinho quais são hoje aqui no município os maiores casos de uso da fisioterapia. É um tema importante, né? Até de certa forma preocupante para a saúde pública. Agora eu vou trazer o viés da saúde pública dentro desse contexto. Hoje a nossa principal demanda são pacientes com sequelas ortopédicas por acidente automobilístico, pacientes com sequelas neurológicas, por doenças que não foram acompanhadas de uma forma adequada, como, por exemplo, o AVC, né? que é o acidente vascular encefálico, que ele pode acontecer principalmente por falta de controle de uma diabetes, de uma pressão alta, de uma alteração cardíaca que não está bem controlada. E essa é a nossa principal demanda do município, né? Sobre essa questão ortopédica, de acidente automobilístico, a gente até se preocupa muito, porque são a maioria dos pacientes jovens, pacientes que estão começando ou ainda nem ingressaram no mercado de trabalho. Então, percebo também, ao longo dos últimos anos, uma evolução das políticas de controle, de trânsito, o que ajuda muito isso, mas, de certa forma, nos preocupa bastante as questões dos acidentes automobilísticos, em especial de motocicleta, né? E quais que são hoje as possibilidades de tratamento oferecidas para os pacientes que venham a ter essa necessidade aqui no município de Angra? Pelo SUS, né, a gente tem hoje o fisioterapeuta inserido na atenção primária, que são as ESFs, né, os postos de saúde, através das equipes EMULTs, que é um profissional ali de primeiro contato, um profissional que orienta a família, por exemplo, como transferir um paciente de uma cadeira de banho para a cama, aquele paciente que está bem na fase inicial do processo de reabilitação, ou aquele paciente idoso mesmo que precisa ali de uma orientação para não tropeçar, de uma órtese, ele faz esse encaminhamento para usar uma órtese, uma bengala, um andador, né? Ensina exercícios para você prevenir piora de doenças progressivas. Então tem um fisioterapeuta hoje nas unidades básicas de saúde através da equipe EMULT. Temos no município hoje, pelo SUS, o Centro de Reabilitação, localizado no Parque das Palmeiras, né, que atende uma grande demanda de pacientes agudos em processos iniciais de reabilitação. Temos um ambulatório de fisioterapia dentro do HMAR, né, anexo ao HMAR, que atende esses casos também mais crônicos, mas que precisam de uma atenção especial também. Temos, pelo município, contratualizado o serviço de hidroterapia, que é um serviço extremamente importante, bem específico para algumas doenças que você não pode ter impacto e que você precisa de uma atenção especial, e a água favorece isso através da temperatura, da diminuição do peso corporal ali na atividade. E temos hoje, não posso deixar de destacar, né, as equipes de fisioterapia montadas dentro dos hospitais do município. Então hoje nós temos 3 hospitais no município que atendem pelo SUS, e todos os 3 eu falo com muito orgulho que tem excelentes equipes de fisioterapia trabalhando, atendendo um paciente mais grave, principalmente o paciente mais grave, que é o paciente dependente de altas tecnologias, ventilação mecânica, ventilação não invasiva, enfim. A gente está bem servido hoje de profissionais. Lógico que a demanda é muito grande, porque hoje é conhecida, difundido. Já era antes da pandemia, depois da pandemia não se fala. Depois da pandemia, qualquer pessoa, qualquer cidadão entende que ele precisa de fisioterapia. Às vezes ele não sabe exatamente qual é o tipo de fisioterapia que ele precisa, mas qualquer cidadão hoje, ele fala, não, eu tenho que fazer fisioterapia. A pandemia trouxe isso, né? Foi uma coisa ruim que aconteceu, né, no nosso planeta, mas que trouxe a nossa categoria, que trouxe nossa profissão para um cenário de destaque mesmo, de importância social e de responsabilidade, né? Cabe a gente assumir essa responsabilidade e dar conta do serviço. Eu gostaria de abordar um pouquinho, como o senhor já falou um pouquinho sobre a fisioterapia para a saúde do idoso, sim, gostaria de saber quais são as contribuições para a saúde da mulher. Sim, sim. A fisioterapia para a saúde da mulher, ela cresceu muito, né? E em especial, o nosso município, a gente fala isso com muito orgulho, que hoje a gente tem um hospital, maternidade, né? E da mulher, ele traz contribuições significativas, principalmente para a fase do pré-parto, a fase do puerpério, né, a fase do pós-parto, além de outras questões que você trabalha a reabilitação do assoalho pélvico, questões de disfunções urinárias, enfim.
Hoje a gente consegue, por exemplo, acolher uma demanda de uma paciente que teve câncer, que retirou a mama, que precisa aí de fazer um trabalho bem específico para melhorar a circulação local. De fato, é uma área em crescimento. Não ainda é muito claro, para a gente que vive dentro, né, dessa realidade, é muito claro que é uma área que está crescendo muito, né? Também tem um braço ali da dermatofuncional, que é da estética, que isso acaba que é trazido mais pelo público feminino mesmo, mas num sentido de ter saúde. Aí eu não falo agora de uma estética que busca só a beleza. A fisioterapia, dentro dessa área da saúde de mulher, ela traz um enfoque na estética, mas com qualidade, sem comprometimento, sem encurtamento, sem dor. Então, é uma área em franco desenvolvimento e bem ampla também. Gostaria de saber se existem outras áreas da fisioterapia que o senhor gostaria de dar algum destaque. Olha, eu até pensei esses dias sobre isso. Vai chegar um momento que alguma divisão vai ter que acontecer, porque são muitas áreas sendo estudadas, mas com qualidade, né? A gente tem nosso conselho federal, nosso conselho regional, é um conselho atuante, é um conselho que se qualifica, que capacita, que dá oportunidade para os profissionais crescerem e se desenvolverem, né? A gente percebe isso e a gente vive isso, né? Mas eu tenho minhas preferências como qualquer outro profissional, né? Eu sou especialista em fisioterapia neurofuncional. Não vou falar o ano para não entregar a idade, mas são muitos, né? Agora estou finalizando uma formação em osteopatia também, que é a minha atual área de atuação. Mas trabalhar com terapia manual, né? Respondendo já a sua pergunta de forma direta, trabalhar com terapia manual, com osteopatia, é algo que me encanta muito, porque você identifica regiões no corpo do paciente, identifica hábitos do paciente que só com orientações e manipulações precisas, você dá qualidade do movimento, o que altera toda aquela condição daquele paciente, inclusive biopsicossocialmente, e coloca ele numa condição de melhorar, de se reinserir numa atividade física, de se reinserir num processo de trabalho que ele estava tendo dor, de se reinserir num contexto familiar onde pessoas dependem dele e ele precisa usar do corpo dele para poder dar conta das suas atividades do dia a dia, da sua família, dos seus filhos. Então, a terapia manual, a osteopatia, são áreas que me deixam muito encantado, porque você usa baixa tecnologia, você usa suas mãos. Suas mãos, aquilo que você estuda, que você conhece, sua criatividade, e você usa principalmente o bom senso de escutar o paciente, de entender o problema dele, de trazer para ele uma solução que depende dele, que ele tem que querer. E essa transferência de responsabilidade é muito legal, porque qualquer profissional de saúde não é o principal responsável pelo seu processo de cura, pelo seu processo de melhora, né? Aí a gente fala do médico, do nutricionista, do psicólogo. O indivíduo precisa querer para ele evoluir, para ele se habilitar ou para ele se reabilitar, né? Então, respondendo mais uma vez, a terapia manual, a osteopatia é algo que me encanta muito. Eu vou deixar um espaço aberto para o senhor dar um recado, falar qualquer coisa para a população, fique à vontade. A gente, pegando já um gancho na última fala, né? É importante que o indivíduo entenda que o responsável pela recuperação dele é ele. Né? E que nós, fisioterapeutas, estamos aqui para ajudá-lo com relação à recuperação física, com relação ao seu condicionamento, com relação até a reconhecer quando nós não somos capazes sozinhos de dar conta, porque saúde é uma questão ampla, é uma questão que precisa ser discutida, precisa ser avaliada por diversos profissionais, mas é importante que a população entenda que ela precisa olhar para ela, ver onde ela está pecando, onde ela está errando, escutar o profissional e, a partir daí, traçar um desejo de melhora, uma vontade de melhora, né? Ninguém é reabilitado pelo outro. A gente reabilita, a gente habilita pelo conjunto, pela forma de trabalhar, onde o profissional te dá condições, te mostra os meios, mas você absorve aquilo e você consegue cumprir aquilo que foi combinado, que foi pactuado em terapia, para você atingir o maior sucesso possível.
Nicolas, a gente agradece a sua participação no Câmara Entrevista. Eu que agradeço, à disposição. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima.